E aí pessoal, finalmente eu venho trazer para vocês as análises dos episódios 1, 2, 3 e 4 de Shumatsu no Izeta. E para vocês que não me conhecem, eu sou o Jesus e vou estar fazendo aqui essas análises semanais, tanto de Shumatsu no Izeta, assim como Drifters e Occultic 9. Então se você gostou da ideia, deixe o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando sair mais vídeos de análises aqui no canal. Bem, então partiu falar sobre os episódios de Shumatsu no Izeta. O primeiro episódio desse anime foi muito bom, foi melhor até do que os episódios seguintes, e eu vou discursar ainda sobre o porquê ele ter sido melhor. Porém, só de assistir o episódio 1 me deu vontade de fazer essas análises semanais, pois tem vários pequenos detalhes que a equipe de produção do anime pesquisou para dar uma autenticidade maior a ele. Pois ele trata de um anime que, em teoria, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha já invadiu países como a Polônia, a França e está quase invadindo o país da princesa, que é um país fictício, mas que tem várias similaridades com a Suíça, embora a Suíça aparentemente ainda está lá naquele mapa do anime, certo? Então esse país fictício seria praticamente um principado do Sacro Império Romano Germânico, certo? Que ainda existe naquela época. Mas desculpa caso eu tenha me empolgado um pouco, já que eu faço faculdade de Relações Internacionais, então eu gosto de falar sobre esse assunto, mas enfim, eu adorei a autenticidade que os produtores desse anime conseguiram passar. Uma das coisas que eu gostei foi a atenção que eles deram aos aviões. Por exemplo, no primeiro episódio tem alguns bombardeiros chamados Stukas, e eles estão lá soltando as bombas nos inimigos, realizando as mesmas manobras que eles faziam na vida real para soltar essa bomba. Eles incluíram até mesmo as sirenes que ficavam perto do trem de pouso ou então na asa dos Stukas, que era para passar uma sensação de terror psicológico e as pessoas já ficarem sabendo que estava vindo uma bomba cair na cabeça delas. Eu também curti bastante aquela pistola dourada daquele cara no primeiro episódio. Aquela pistola se chama Lugger, e eu tava até sacaneando com um amigo meu dizendo que aquele cara devia ter jogado muitas partidas de shooters pra ter liberado aquela skin dourada pra arma dele. Pena que no final ele virou frag, né? Mas tudo bem. Mas enfim, ponto positivo para o anime pela sua autenticidade. Eu também havia gostado bastante dos character designs do primeiro episódio, inclusive das roupas. Isso mudou um pouco do episódio 2 em diante, mas eu vou falar disso um pouco depois. Enfim, o character design foi do mesmo cara que fez Sword Art Online, então é comum você achar parecido, por exemplo, a princesa com a Asuna. Tem várias similaridades, inclusive dos olhos. Os olhos são bem parecidos. E isso não me incomoda nem um pouco, até mesmo várias pessoas assistiram anime por conta dessa similaridade. O que me incomoda é que a partir do episódio 2 em diante, o cara meio que mudou um pouco o character design das roupas, e elas ficaram muito parecidas com roupas de um RPG de fantasia ou RPG medieval. Se você fizer uma comparação do episódio 1 com os episódios seguintes, você vai ver que a roupa mudou um pouco. Mas por enquanto eu estava falando apenas dos aspectos visuais e técnicos do anime. Falando um pouco agora dos personagens, eu adorei a personalidade da princesa, pois ela sabe o que ela quer e ela não é nada indecisa, mas ela se sente um pouco impotente por não conseguir mudar o rumo da guerra e não conseguir salvar a vida de todos os seus soldados e cidadãos. É aí que entra o papel da Izeta, pois ela tem esse poder, ela é capaz de mudar as coisas, de lutar contra os alemães, mesmo que a princípio a princesa não queira isso, pois ela quer salvar a sua amiga, ela não quer que ela se envolva. Isso é claro que vai mudando com o tempo, já que a Izeta se oferece várias vezes para proteger a princesa. E é bem bacana ver essa relação delas de amizade e confiança, que vem até mesmo desde a infância, como a gente pôde ver por inúmeros flashbacks durante o episódio 2 e 4, que mostra lá como as duas se conheceram, como a princesa salvou a vida dela, etc. Mas vamos para as partes de ação que muitos de vocês provavelmente gostaram, que são as batalhas e as lutas que tiveram lá no episódio 3. Cara, foi simplesmente fantástico mostrar ali no comecinho do episódio 2, aquele soldado que tava lá na trincheira super nervoso, e ele viu uma sombra passar e achou que era um bombardeiro alemão. Caramba, aquela cena descreve exatamente a tensão que você fica ao esperar um ataque alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Pois os alemães empregavam a Blitzkrieg, que era uma técnica de combate muito rápida, e ela consistia em um ataque conjunto da Força Aérea com a infantaria e os tanques para pegar os inimigos desprevenidos. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a França, pois eles estavam preparados para uma guerra de trincheira, como havia sido a Primeira Guerra Mundial. Mas a guerra havia evoluído e a Alemanha seguiu essa evolução, com uma guerra rápida e eficaz. E eles teriam
ganho rapidamente também no anime, se não fosse pela Zeta, obviamente. E novamente durante essa batalha o anime fez um ótimo trabalho em retratar a superioridade dos tanques alemães, que embora não estivessem tão avançados quanto no fim da guerra, que eles tinham acesso ao Panther II ou Panzer IV, eles eram suficientemente capazes de derrotar qualquer um daqueles tanques inferiores. Mas a melhor parte da batalha foi quando a Zeta finalmente usou a magia de modos efetivos para lidar com os alemães. Eu achei muito legal a forma que ela usou as lanças para fazer espetinho de avião, porque a armadura de um avião naquela época era muito fina, então ela conseguiria facilmente penetrar. Mas a história é outra quando se trata dos tanques. Quando ela foi lutar contra os tanques, ela teve lá a ajuda das espadas, mas ela percebeu rapidinho que as espadas não faziam nada contra a armadura de um tanque. Então ela rapidamente bolou uma solução que foi tombar os tanques. Ela tombava os tanques e deixava eles inúteis. Ótima solução, parabéns para o anime. Mas aí começam as inconsistências malucas, no qual ela consegue defletir a bala de um tanque com foco em espadas de menos de 1 milímetro. I am the pawn of my sword. Em circunstâncias normais, aquela bala consegue penetrar até 20 centímetros de metal. Eu até achei bacana o jeito que ela botou o escudo, que foi meio inclinado, que é justamente para a bala bater e quicar. Então eu não gostei muito dessa parte porque eu achei muito mentirosa, mas magia não existe no mundo real, então eu estou disposto a relevar esse ponto. Do mesmo jeito que eu relevei, ela conseguia voar a 400 km por hora e conseguir se manter em cima do rifle. Mas isso são besteiras. A animação e a coreografia da luta também poderiam ter sido mais dinâmicas, mas elas não chegaram a ser ruins. O que eu achei ruim e uma péssima decisão por parte da produção do anime foi a inclusão de várias cenas desnecessárias de fanservice. Cara, tipo, pra quê? A gente tá no meio de várias cenas épicas dela furando os aviões lá com as lanças, daí pá na bunda dela, ou então pá na... Vocês entenderam? Ela tá lá lutando contra os tanques, aí de repente ela chega em um tanque assim e ela põe a bunda no visor do tanque. Aí eu fico, cara, pra quê? Quando você vai assistir esse anime, você vai esperando certas coisas e não vê cenas de service no meio da luta. Se eu quisesse cenas de service no meio da luta, eu ia assistir a porra do Keijo, que é basicamente isso. Mas enfim, tirando essas inconsistências, o episódio foi bom e foi agradável para a maioria das pessoas. Eles conseguiram resistir à ofensa alemã e eles tiveram que se entender lá com o imperador, que era pra ser o Hitler lá daquela época, né? E tirando as vestimentas dele, que eu achei muito de RPG fantasia medieval, a personalidade do cara é bem foda. No lugar de ele ficar frustrado com a derrota, ele foi feliz de ter a certeza que a bruxa poderia realmente existir. E o Império Alemão tinha uma certa fascinação com ocultismo, alquimia e coisas do tipo, então foi legal eles explorarem esse tipo de coisa. E foi muito engraçado assim a reação dele. Você perdeu, tudo bem, você pode ficar aí com seus soldados, mas você tira essa camisa preta que você não é mais caveira e vai ser dono de uma prisão ali lá nos Cafundel do Judas. Eu tô esperando que ele seja um vilão realmente muito bom, assim como também aqueles cientistas lá. Enquanto isso, lá no lado da princesa, a gente é introduzido alguns novos personagens e eles estão discutindo a política de como é que eles vão tratar da guerra a partir daquele momento e de como eles vão usar as habilidades da Zeta. É então que o Müller tem uma sacada bem inteligente de contar pra todo mundo que eles têm uma bruxa. Na maioria das vezes isso seria uma baita de uma burrada, dizer que tem uma arma secreta. Porém, essa notícia, além de aumentar a moral das tropas, também serve para desestruturar um pouco a ofensa inimiga e também para ver se os aliados voltam a dar suporte ao país deles. É uma aposta que pode sair muito cara caso ela dê errado. Fora isso, a gente também aprendeu nesse episódio sobre as limitações dos poderes da Zeta, algo que a gente percebia que existia no episódio 1, 2 e 3, mas ainda não sabíamos como é que funcionava. Eles usam basicamente aqueles conceitos de leyline, que é o que a gente vê basicamente no Final Fantasy VII, por exemplo, no qual existe várias linhas que correm com a força da vida por baixo da terra. Esse mesmo conceito é aplicado em vários jogos ou até mesmo em algumas religiões como o budismo, se eu não estou muito enganado. Embora o episódio
4 tenha sido um episódio cheio de exposição, cheio de cenas que eles ficam parados lá explicando como é que funciona certa coisa, ele não foi muito chato. E eles até introduziram lá uma nova personagem tarada que fica apertando os peitos da Izeta e da princesa. Parabéns pra quem gosta. Eu fiquei bastante curioso pra saber o que aquela bruxa branca fez para ser considerada traidora, se foi apenas por ela ajudar os humanos e falar alguns dos segredos, ou se tem algo mais sério ali. E caramba, eu já prevejo merda do momento em que a Izeta abriu a boca para falar que quer uma sociedade igual para todo mundo e que quer terminar todas as guerras. Ela basicamente tá dizendo que o final vai dar merda. Pelo menos são essas as minhas impressões. E bem, a partir do episódio 5 a gente vê a ação retornando para o anime. Eles bolam um plano e fazem toda uma cerimônia para mostrar a Izeta ao mundo. E aproveitam o fato que a mídia está cobrindo o evento para fazer um ataque surpresa nos alemães, numa cidade que eles haviam dominado, que era do reino. Eu novamente adorei o trabalho de pesquisa que eles fizeram, até mesmo as máquinas fotográficas da época estavam muito autênticas, até mesmo uma certa peça que cai ao você utilizar essas câmeras estava caindo também lá no chão direto quando eles estavam batendo foto da Izeta e da princesa. A gente também viu a Izeta no seu mais novo rifle, que agora tem um guidão em pedais para ajudá-la a voar e não queimar mais suas mãos quando ela tocar no cano do rifle, né? Parece também que ele ajuda um pouco no recuo da arma quando ela é disparada. Sobre o ataque da Izeta, infelizmente eu fiquei com um pé atrás, pois mostra ela perfurando tanques pela parte de cima usando lanças. E isso é praticamente impossível. Por quê? Bem, eu fiz todos os cálculos de acordo com as informações que o anime me dá e também com informações da vida real, como por exemplo a grossura da armadura desses tanques. Sabendo que a Izeta pode voar a 400 km por hora, nós temos também a informação da velocidade com a qual ela conseguiria lançar estas lanças, ok? Aproximando o peso da ponta da lança, que é o que será necessário para penetrar esses tanques, é praticamente impossível dizer que ela conseguiria tal feito. Embora ela até tenha o poder de penetração devido à velocidade e o peso da lança, a ponta da lança facilmente quebraria e não conseguiria penetrar o tanque. Muito menos como é mostrado no anime, a lança penetrando em várias seções do tanque até chegar no compartimento de balas, em teoria, para explodir o mesmo. Então lanças penetrando tanques não é muito legal. Agora já aviões, com certeza é muito possível e é muito plausível também. Eu gostei da cena em que ela estava explodindo os combustíveis logo em seguida, porque aquilo é uma prática comum durante a Segunda Guerra Mundial, de estocar combustíveis ao ar livre, enquanto o exército estava avançando em uma posição. De resto, eu acho que apenas a coreografia poderia ter ficado muito mais bem caprichada, não só dessas cenas de ação, como também da cena em que a princesa está sendo, entre aspas, coroada. A animação nesse episódio estava muito abaixo da média do que a gente tem visto nos outros, embora nos outros ela também não estava tão boa assim. Mas pelo menos não chegava a incomodar como me incomodou neste episódio. Na segunda parte dele, quando teve todo aquele plano super bem bolado para dar a impressão que a Izeta tinha poderes, poderia ter ficado muito melhor caso a direção de cena tivesse sido um pouco mais caprichada, pois ela deixou um pouco a desejar. Tirando esses detalhes técnicos, foi um plano muito legal para contornar toda essa situação, principalmente a parte em que as mulheres da Guarda Real estão atirando com aqueles rifles silenciosos. Então toda essa situação foi uma excelente maneira de mostrar como ganhar uma guerra usando a inteligência. E falando em inteligência, isso é algo que duas pessoas nesse episódio não tiveram. E eu estou falando, claro, do Coronel Gordo e do Müller, que estavam discutindo um segredo de estado de alto nível no meio da mata. Como se não bastasse, quem ouviu a conversa foi logo aquele soldado mais bosta possível, né? E como a gente tinha acabado de ver no anime, a Alemanha tem um espião infiltrado. E ele tá justamente no esquadrão desse soldado bostão. Então não é nem novidade que nos próximos episódios esse segredo vai vazar para a Alemanha e vai com certeza dar merda. Por último, eu estou bem curioso de como é que aquele piloto alemão vai querer competir com a Izeta. Cara, ela é uma menina voando em um rifle com inúmeras espadas. Eu quero realmente ver como é que esse anime vai me surpreender.
E é isso aí, galera. Essas foram as minhas análises dos primeiros 5 episódios de Shumatsu no Izeta. E se você chegou até este momento do vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou dele e o que você está achando desse anime. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse anime, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou tentar respondê-la. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos, assim como também se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Aqui foi o Jesus e até o próximo vídeo de análise do Onigiri Pop.